E aí, gente, beleza? Continuando então aqui o nosso conteúdo de cinemática, a gente havia parado aí descrevendo a nossa trajetória. E agora eu vou começar aqui trazendo para vocês uma representação para a gente poder visualizar a nossa questão de referencial versus trajetória, beleza? Como que a trajetória ela pode ser diferente dependendo do nosso referencial, beleza? Então, olha só, eu vou mostrar aqui um esqueminha para a gente ver dois referenciais. Observe que então, vou dar uma pausa aqui. Nesta visão aqui de cima, é como se eu estivesse montado na bicicleta. Então, eu estou vendo aquela visão do referencial da bicicleta. Tranquilo? Agora, na visão de baixo, a gente vai fixar o referencial na terra. É como alguém que estivesse na calçada e vê-se você passar pela bicicleta. Então, olha só então que a escolha de um referencial pode mudar os nossos dados que a gente vai medir. Olha, vamos ver então, eu vou dar um play aqui e olha só o que acontece. Onde está o referencial é que fará a diferença. Olha só, na visão de cima, o referencial está na bicicleta. Então, quem se move é a terra e não a bicicleta. Agora, na visão de baixo, o referencial está na terra. Então, para aquele observador que está na calçada observando você passar na bicicleta, quem se move não é a terra, e sim a bicicleta. O que eu quero que você perceba aqui é o seguinte: se você está montado na bicicleta, o que você vai estar vendo é isso. Então as suas trajetórias serão diferentes das trajetórias que alguém que está na terra parado, ou seja, alguém na calçada, veria você passando em cima da bicicleta. Beleza? As medidas sobre espaço, sobre velocidade podem ser diferentes. Mas vamos lá, eu vou passar aqui agora, a gente vai fazer uma outra simulação. Vamos voltar aqui no início. A gente vai escolher esses pontos aqui e a gente vai ver como que seriam então essas visões em diferentes referenciais. Vamos escolher primeiro esse pontinho aqui de cima. Olha só, eu vou escolher ele e olha a trajetória dele nas perspectivas diferentes. Eu que estou sentado na bicicleta, olha só como eu estou vendo o movimento do meu joelho aqui, da minha junção. Agora, eu que estou parado na calçada vendo o bicicleteiro passar, olha a trajetória que eu estou vendo daquele ponto. Então a gente percebe que uma coisa é bem diferente da outra. Deu para ficar bem claro isso aí, né? Tranquilo? Vamos ver outra situação? Vamos escolher esse outro ponto aqui, ó, um ponto na roda da bicicleta. Vamos lá, vamos escolher esse ponto e olha só o que eu estou vendo. Eu sentado na bicicleta estou vendo um círculo transcorrendo na roda, né? Eu que estou na calçada estou vendo o quê? Um semicírculo se perpetuando na minha trajetória. Tá vendo? Interessante, né? Vamos escolher outro. O ponto do pedal. Olha só. Novamente, eu na bicicleta estou vendo o quê? O círculo, né? Agora, eu na minha calçada estarei vendo o quê? Bem interessante. Beleza, então acho que ficou bem claro isso aí, né? Só para finalizar, vamos ver um ponto na corrente. Olha só. Deu para ficar bem claro, então, que a escolha do referencial pode mudar completamente os dados a serem medidos, beleza? Então vamos começar aqui agora descrevendo a nossa função horária do espaço. Olha só, a gente viu que a posição de um objeto ela pode nos indicar em dado referencial se este objeto está ou não em movimento. Então, como que a gente via isso mesmo? Relembrando, se um dado objeto tem sua posição mudando com o tempo em um dado referencial, então a gente diz que esse objeto está em movimento. Se por outro lado essa posição não muda com o tempo neste referencial, então a gente diz que ele está em repouso.
Eu quero definir uma função horária do espaço deste objeto neste referencial. E eu tenho como agora saber se o objeto está ou não em movimento. Se eu achar essa função vai se chamar de função horária do espaço. Beleza, mas a gente conhece que função é aquela expressão que vai me dar para cada x um único y de x. Da mesma forma, a gente vai ter aqui. Para cada instante, a gente terá apenas um espaço definido. Bem, então a gente definiu o que era instante quando a gente falou de tempo. Agora a gente vai relacionar esses instantes com o nosso espaço. A gente viu que para instantes diferentes eu terei marcações de espaços diferentes. Então, eu posso definir uma variação de espaço entre esses dois instantes e eu tenho uma variação de tempo para esses dois instantes mesmo. A razão entre essas duas variáveis, ou seja, entre variação de espaço e variação de tempo, a gente vai chamar de velocidade média. Olha só como que fica a expressão. Então a nossa velocidade média, então é a razão da variação de espaço sobre a variação de tempo. No SI, a gente vai adotar a unidade dessa velocidade como sendo o metro por segundo, que nada mais é do que a gente tomar as unidades já tidas para o espaço e para o tempo. Então, olha só. Então agora a gente definiu a nossa expressão para a velocidade média. E eu vou usar agora essa expressão para definir a nossa função horária do espaço. Então a gente vai partir da origem dos tempos, em que t inicial é igual a zero, Se eu abrir a minha expressão então aqui e substituir o t inicial, a gente então vai isolar a seguinte equação para o espaço. Que espaço é igual a espaço inicial mais velocidade média que multiplica o tempo. Essa seria então a nossa função horária do espaço. Então a gente falou aqui agora de velocidade média e a gente viu que a nossa unidade é dada em metros por segundo. Mas a gente conhece também outras unidades para a velocidade, por exemplo, quilômetros por hora. Como que a gente faz essa transformação? É bem simples, a gente vai simplesmente converter então as unidades, metro para quilômetro e segundo para hora. Beleza? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai partir então da nossa unidade de referência, que é metro por segundo. Vamos ver aqui para o comprimento inicialmente. Então vou me ater aqui em metro e vou ter que caminhar até a unidade que eu quero, que é quilômetro. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar metro e vou levar até quilômetro. A mesma coisa a gente vai fazer para o tempo. Agora, olha só, como que a gente faz o processo de conversão? Se eu estou em metro e eu quero ir para quilômetro, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir. Por quê? Porque uma unidade de metro é menor do que uma unidade de quilômetro. Então, se eu quero transformar 1 metro em quilômetros, provavelmente isso é menor do que quilômetro. Então, eu tenho que dividir. E por quanto, então, eu vou dividir? Observe que a gente tem cada unidade separada pelo nosso parâmetro de 10, que são 10 subdivisões. Então, eu vou dividir pelo produto de cada uma dessas até chegar à minha unidade desejada. No caso, então, a gente vai querer chegar até quilômetro. Como vai ficar, então? Vai ser 10 vezes 10 vezes 10, que seria, então, 1000. A mesma coisa a gente vai fazer para o tempo. Se eu estou em segundo e eu quero ir para horas, se eu quero ir de uma unidade menor para uma unidade maior, então eu vou dividir pelo produto das subdivisões que separam essas unidades. Qual que é este produto, então? 60 vezes 60, que vai me dar 3.600. Beleza, então, agora a gente já sabe fazer conversões. Vamos lá, então. A gente vai começar aqui, então, metros por segundo.
Isso aqui é equivalente a eu falar o quê? 1 metro por 1 segundo. Mas se eu quero passar 1 metro para quilômetro, como que eu vou fazer isso? Então eu vou dividir ele por 1000, a gente viu aqui. Então é 1 metro dividido por 1000 e agora eu tenho em quilômetros. Beleza? E o segundo é 1 segundo dividido por 3.600, como a gente viu aqui. E eu vou ter então, em vez de 1 segundo, eu vou ter 1 sobre 3.600 e não mais segundos, mais horas. Beleza, agora resta apenas a gente manipular esse termo aqui, né? O que eu quero é esse, quilômetros por hora. Beleza, então vamos manipular essas frações aqui. Vai ficar o quê? 1 sobre 1000 e esse 1 sobre 3.600 passa invertido. Então vai ficar 3.600 sobre 1. O produto disso aqui então vai me dar o quê? 3,6 km por hora. Então o que eu obtive? Que 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. Agora eu sei fazer a minha conversão de metros por segundo para quilômetros por hora. Se eu quero fazer uma transformação de uma dessas aqui, eu apenas vou resolver uma regrinha de 3 simples. Ou você simplesmente deve-se lembrar que se eu quero ir de metros para uma unidade maior, eu devo dividir. Então eu vou dividir por quanto? Por 3,6. Se eu quero ir de uma unidade maior para uma unidade maior, então eu vou multiplicar por quanto? Por 3,6. Beleza? Então, bem tranquilo, né, a nossa conversão. Então vamos falar agora de velocidade escalar instantânea. A gente acabou de ver o que é a velocidade média. Então se eu tenho na minha trajetória 2 instantes determinados, eu vou achar aquela velocidade média entre esses instantes, certo? Mas quando você olha o velocímetro do carro, você vê uma velocidade escalar instantânea. É no exato momento daquele ponto do espaço que você estava, beleza? O velocímetro do carro, então, ele marca a velocidade em dado instante. Essa é a velocidade instantânea. Então, se a nossa velocidade média a gente definiu que ela era entre 2 instantes bem determinados, e que então essa velocidade média ela poderia ser dada pela variação de espaço dividida pela variação de tempo, vamos pensar agora que se essa variação de tempo tender a um valor muito pequeno, ou seja, se T2 tender cada vez mais para T1, então a gente está dizendo que essa velocidade média ela está tendendo para uma velocidade praticamente instantânea em um dado ponto, que seria aquela velocidade do velocímetro. Então, o que é a velocidade escalar instantânea? É aquela velocidade média que tende para um ΔT igual a 0, ou seja, é uma velocidade para um dado espaço da trajetória. Então, a gente acabou de ver a velocidade média de um objeto. Vamos agora falar da velocidade escalar instantânea de um objeto. Vamos ver então qual a diferença entre essas duas unidades. Quando a gente vê a velocidade média, a gente está analisando 2 espaços na nossa trajetória, certo? Então eu tenho um espaço 1 no instante T1 e um espaço 2 no instante T2. Eu calculo então a velocidade média como sendo a variação de espaço sobre a variação de tempo nessa minha trajetória. Beleza? Agora vamos olhar aqui para essa figura, o velocímetro do meu carro. Quando eu olho ali imediatamente, eu vejo aquela velocidade que o carro está dando naquele exato momento, né? Que não corresponde ao que eu estou vendo nessa trajetória, né? Que seria um instante T1 e logo depois, vamos supor, sei lá, 5 segundos depois eu marco meu T2 e eu estou vendo e eu estaria definindo nessa trajetória uma velocidade média para tempos diferentes. O velocímetro ele vai me falar a velocidade naquele instante, como que se fosse apenas no meu T1. Observou? Então é uma velocidade instantânea. Mas vem cá, vamos pensar. Se eu sei então que
a velocidade média que existe entre esses dois instantes é dada em função da variação de tempo que ocorre a minha variação de espaço. Se eu fizer com que T2 seja cada vez mais próximo de T1, então eu estou definindo uma velocidade instantânea. Concorda? Então, olha só. Quanto mais T2 tender a T1, mais a minha velocidade média vai se aproximar da velocidade instantânea. Em dado instante T1, a gente pode então achar a velocidade escalar instantânea simplesmente pensando a velocidade média tendo um espaço de tempo cada vez mais curto. Ou seja, naquele instante exato T1, quando T2 praticamente é igual a T1. A gente pode escrever isso matematicamente da seguinte forma, né? A velocidade instantânea é igual ao limite de quando ΔT tende a zero, da razão ΔS sobre ΔT. Então, percebeu agora a diferença que existe entre velocidade média e velocidade instantânea? Então, beleza, a gente falou então de velocidade média e também de velocidade instantânea. Então, agora a gente vai dar um novo salto. A gente tinha acabado de relacionar espaço com tempo na minha trajetória. Agora, eu vou ter a mesma trajetória, mas eu vou analisar agora a velocidade no tempo, ou seja, eu vou avaliar a variação da minha velocidade no tempo. Isso é o que a gente vai chamar de aceleração. Vamos começar com a aceleração escalar média. Então, essa aceleração ela vai se relacionar com duas velocidades escalares instantâneas para dois instantes T1 e T2. Observe o seguinte, então a minha aceleração média, ela se relaciona com duas velocidades instantâneas. Quando a gente fez a velocidade instantânea, a gente cancelou a variação de espaço entre a velocidade média. Observe que agora eu estou fazendo dois processos então diferentes, uma velocidade instantânea 1 e uma velocidade instantânea 2. Então eu posso aqui agora definir novamente variação na minha trajetória. Eu teria uma variação de velocidade e uma variação de tempo. Olha só, a aceleração então ela vai medir a variação da velocidade escalar instantânea de um ponto T1 para um ponto T2 da minha trajetória. Então, novamente a gente tem aqui uma razão entre variações, agora de velocidade por variação de tempo. É o quanto a minha velocidade instantânea está variando com o tempo. No SI, a gente vai ter esta unidade como sendo metro por segundo ao quadrado. E nada mais é do que eu dividir as unidades de velocidade por unidades de tempo, né, que a gente já determinou lá atrás. Olha só, assim como a gente fez para a nossa velocidade média, a gente determinou uma função horária para o espaço. A gente vai fazer a mesma coisa aqui e definir uma função horária para a nossa velocidade, partindo do mesmo princípio. A gente vai partir da nossa origem dos tempos, onde t inicial é igual a zero. Olha só, vamos abrir essa expressão. Se eu partir então da minha origem dos tempos, então o que seria meu ΔT? Seria ΔT quando eu abro ele, né? O meu t final menos o t inicial, que é o meu t0, a origem dos tempos. Isso aqui é igual a zero. Então, eu posso abrir, isso aqui fica simplesmente t. Então, a minha aceleração média, que multiplica o tempo, vai ser igual à variação de velocidade. Ou seja, a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração média, que multiplica o tempo. Então, a gente tem agora uma função horária da velocidade. Velocidade essa em função do tempo. Então, ela é uma função de v em função de t. Beleza, gente? Agora, da mesma forma, a gente vai agora
pensar numa aceleração instantânea. Da mesma forma que a gente pensou para a velocidade média, a gente vai fazer aqui. A gente vai tentar eliminar esse espaço existente entre os dois instantes. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente fez na velocidade média? A gente fez T2 tender a T1. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Então a gente vai começar então a definir uma aceleração instantânea. Olha só. Então a minha aceleração escalar média, ela se relaciona com duas velocidades escalares instantâneas para dois instantes, T1 e T2. Então, se eu fizer agora T2 novamente tender a T1, então a gente terá a minha velocidade instantânea 2 tendendo a minha velocidade instantânea 1. Ou seja, eu estou obtendo uma aceleração instantânea para T1. Beleza? Como que a gente escreve isso também matematicamente? Da mesma forma que a gente escreveu lá atrás. A minha aceleração instantânea ela vai ser igual o limite de quando a minha aceleração média usa um ΔT tendendo a zero. Falando isso aqui matematicamente, a gente fala o quê? É o limite de ΔT tendendo a zero para a minha razão da variação de velocidade instantânea sobre a variação de tempo. Então vamos comentar agora essa questão nossa de movimento na nossa trajetória sobre velocidade e aceleração. Eu vou usar a minha mosquinha aqui na minha trajetória para definir movimento e repouso. Então, para que a minha mosca que esteja em movimento, ela precisa mudar a sua posição naquele sistema de coordenada, ou seja, no meu referencial, com o tempo. Se ela não mudar essa posição no referencial com o tempo, então ela estará em repouso. Esse meu referencial aqui agora a gente está tomando sempre como a nossa trajetória, né? Então agora, se há movimento, vamos ver como que vai ser essa velocidade instantânea. Então vamos analisar agora a questão de haver movimento. A gente vai analisar a questão da nossa velocidade instantânea na nossa trajetória. Então, esse movimento ele pode ser de três formas. Vamos analisar o nosso primeiro, que seria o quê? Um movimento acelerado. O que caracteriza esse movimento? O módulo da nossa velocidade escalar instantânea vai ser sempre crescente com o tempo. Um segundo movimento que a gente pode definir, então, vai ser o movimento retardado. O movimento retardado ele vai se caracterizar com o quê? Com o módulo da nossa velocidade escalar instantânea sendo sempre decrescente com o tempo. Então, a minha velocidade ela vai estar diminuindo com o tempo. No movimento acelerado, a nossa velocidade aumenta com o tempo. E a gente pode ter ainda um terceiro modo, que seria o nosso movimento uniforme. Nele, a nossa velocidade instantânea não muda com o tempo. A gente tem uma velocidade, mas ela é constante, ou seja, ela é uniforme no tempo. Beleza? Então a gente viu o quê? Que conforme a nossa velocidade instantânea se comporta, a gente pode ter diferentes tipos de movimento. Ou um movimento acelerado, onde a velocidade está aumentando, ou um movimento retardado, onde a velocidade está diminuindo, ou um movimento uniforme, onde a velocidade é constante. Então, beleza, a gente falou que a velocidade então vai definir o nosso movimento. Mas olha só, lembra que a gente estudou trajetória, quando a gente viu lá que a gente assume uma direção para a trajetória? Então, a velocidade ela assume valor positivo ou negativo conforme ela assuma um sentido em relação ao sentido da trajetória. Vem cá, olha só. Eu posso dizer que o meu movimento ele é progressivo quando essa velocidade ela tem o mesmo sentido da trajetória. E isso vai resultar numa velocidade positiva. Agora também a gente pode ter um movimento retrógrado.
Isso significa que a minha velocidade é contra a trajetória. Ou seja, a minha velocidade, nesse caso, ela vai ser negativa. Então, eu parto sempre olhando, eu sempre começo meus exercícios olhando qual é a direção, qual é o sentido da minha velocidade, se é a favor ou se é contra a trajetória. Se é a favor, é progressivo, se é contra, é retrógrado. Partindo disso, a gente vem analisar o nosso movimento aqui em cima, se ele é acelerado. O movimento é acelerado? Beleza, então a aceleração vai ter o mesmo sinal da velocidade. Qual que era o sinal da velocidade? Era positivo? Então a minha aceleração é positiva. Não, a minha velocidade era negativa, porque eu tinha um movimento retrógrado. Então se o seu movimento é acelerado, a sua aceleração também vai ser negativa. Beleza? Olha só, vamos para o outro aqui agora, vamos olhar o retardado. A primeira coisa que você vai olhar é a velocidade é a sua velocidade na trajetória. Vamos supor, então meu movimento é progressivo, é a favor da trajetória, velocidade positiva. Se a minha velocidade é positiva, e agora eu tenho um movimento retrógrado, e agora eu tenho um movimento retardado. Então a minha aceleração vai ser contrária ao movimento pela trajetória. Vai ser contrária à minha velocidade. A minha velocidade aqui era positiva, era um movimento progressivo, então a sua aceleração agora é negativa, porque é um movimento retardado. Mas o meu movimento é retrógrado, a minha velocidade então é negativa. Então a sua aceleração aqui agora é positiva, porque você está no movimento retardado. Beleza? E o caso do movimento uniforme? Se a sua velocidade é no sentido da trajetória, a gente está no movimento progressivo, e eu agora tenho um movimento uniforme, qual é a minha aceleração? Não existe, porque aqui a aceleração é nula, a minha velocidade é constante. Então, movimento progressivo retrógrado para o movimento aqui uniforme não vai ter a aceleração. Então a gente só vai analisar a velocidade. Beleza? Vamos olhar o que a gente acabou de discutir aqui agora em gráficos, para ficar mais visível. Vamos supor o seguinte. Então a gente tem aqui a minha trajetória, né, direcionada para a direita, e eu tenho um carrinho aqui, né, indo para a direita também, a favor da trajetória. E a velocidade dele está o quê? Aumentando. Então é um movimento acelerado. Ou seja, então primeiramente eu tenho um movimento progressivo, que me dá uma velocidade positiva. E eu tenho um movimento acelerado, ou seja, a aceleração é positiva, que nem a velocidade. Vamos para o segundo gráfico. Agora imagine o seguinte, novamente movimento acelerado, né? Olha só porque o meu objeto ele move-se contra a trajetória. Então a minha velocidade ela é negativa, o movimento é retrógrado, velocidade negativa. No entanto, observe que ele é acelerado, está aumentando. Menos 2, menos 4, menos 6. Então o movimento é acelerado. Então a primeira coisa que a gente vai olhar, o tipo, como está o meu deslocamento na trajetória. Observe a minha trajetória para a direita e eu estou me movimentando para a esquerda. Então o meu movimento é contrário à trajetória. Ou seja, minha velocidade é negativa. Mas eu estou no movimento acelerado. Então quer dizer o quê? Que a minha aceleração vai ser de mesmo sinal que a minha velocidade. Ou seja, se a minha velocidade é negativa, então a aceleração tem que ser negativa. Mas por que ela tem que ser negativa? Você me pergunta, né? Porque se eu estou no movimento acelerado, ela tem que ir no sentido da velocidade para estar aumentando. Então, se a velocidade é negativa, a aceleração também tem que ser negativa para continuar aumentando a minha velocidade negativa. Entenderam? Da mesma forma, se você pensar que aqui eu tenho uma velocidade positiva, então eu deveria ter uma aceleração positiva para que aquele valor continue aumentando. Olha só, é 2, 4, 6. O próximo aqui eu vou ter 8. Se a aceleração fosse negativa, o 6 ia cair. Entenderam a lógica da coisa? Mas pense sempre nesse esqueminha aqui, ó.
Primeira coisa, analisa a sua velocidade com relação à trajetória. É positiva ou negativa? Está a favor, é positiva. Está contra, é negativa. Daí você olha se o movimento é acelerado ou retardado. É acelerado? Então a aceleração é com o mesmo sinal da velocidade. O movimento é retardado. Então o sinal da aceleração vai ser contrário à velocidade. Vamos passar para esse outro exemplo, no caso do retardado. A gente tem aqui agora um movimento retardado, né? Primeira coisa, olhar o sentido do nosso deslocamento frente à trajetória. Esse caso aqui, a gente está indo a favor da trajetória, então nossa velocidade positiva. Agora, como que é o movimento? É acelerado ou retardado? Retardado, né? Então, a minha aceleração vai ser contrária à velocidade. Então, se a minha velocidade é positiva, a aceleração negativa. Outro exemplo, agora a gente movimentando contra a trajetória. Movimento, então, retrógrado. Minha velocidade, então, é negativa. E eu estou no movimento retardado. Movimento retardado, então, a gente vai ter o quê? A aceleração com sinal contrário à velocidade. Então, a minha aceleração vai ser positiva. Beleza? Gente, então a gente finaliza aqui a nossa aula de cinemática. Agradecer aí a presença de vocês. Eu espero que eu tenha conseguido passar aí o conteúdo de forma mais clara possível. Agora, deve estar passando aí embaixo, em alguma posição desse vídeo, um link para você ir lá na minha playlist de exercício dessa aula. Aqui vai ser a Física 1, Aula 1 de Cinemática, para você detonar aí no conteúdo, beleza? Lá eu vou estar resolvendo exercícios juntamente com você, eu mesmo resolvendo, para você ver como que eu penso, o que eu analiso quando eu leio um problema, beleza? Então um abraço, te aguardo nas próximas séries que a gente vai estar trazendo aí, beleza? Fui!